também. Então hoje nós vamos falar sobre Franz Kafka, sobre José Saramago e sobre Oscar Wilde. Todos nós vamos tratar assim de uma forma bem concisa, bem rápida, por causa da necessidade do tempo, né? Então, assim, gente, se a gente pegar um vínculo, eu estava falando com a Mariana. Bom, já falei com a Mariana, alguém de vocês aqui conseguiu perceber o vínculo que pode haver entre o José Saramago e o Franz Kafka? Não conseguiram ver? Teria algo da questão da objetividade com que eles escrevem, no sentido assim de que o Kafka ali no Metamorfose, ele já entrega, agora eu não sei se estou com o livro, pode ver, ou sim. A primeira parte, que até eu estava assistindo uns vídeos sobre, deixa eu achar aqui, quando certa manhã Gregor Samsa despertou depois de uma noite mal dormida, achou-se em sua cama transformado um monstruoso inseto. Então ele já joga assim, né, no primeiro momento, qual que é a história que acontece no bem objetivo e vai desenvolvendo isso depois. E o José Saramago, de certa forma, bem, eu li, por exemplo, o livro Caim dele, quando ele fala assim, e Deus, cansado da nudez do homem, meteu-lhe a língua pela garganta, né? Então é algo assim bem direto, assim, sem muitos rodeios, né? Não sei se eu estou variando, que ele pode dizer isso, mas não tenho essa impressão. Não, essa secura que você está colocando na fala deles existe e é bastante próxima mesmo. Se a gente vê a própria personalidade deles, me parece que é algo seco assim, né? No caso do Franz Kafka, seria uma coisa. O Franz Kafka ele tinha muita vontade de ser. Bom, ele pertence à República Tcheca, mas ele escreve em alemão, se vocês já deram uma olhada na biografia dele. E ele tinha uma vontade muito grande de largar o seu trabalho, que era um trabalho talvez medíocre, né, para ele. Eu não lembro exatamente qual o trabalho dele que ele fazia. Agora, Gregor Samsa ele coloca como caixeiro viajante, mas ele gostaria de abandonar esse trabalho para ele ser somente escritor, para ele se dedicar à escrita. O José Saramago, ele também ele tem um envolvimento político muito grande com a realidade. Então, agora o José Saramago é alguém que chama muito a atenção nesse sentido. Qual que é uma grande diferença entre o Franz Kafka e o José Saramago? O Franz Kafka, ele tem uma escrita que, por ela ser na época, e veja que o Franz Kafka ele abre um caminho, né, para a literatura, para um caminho novo para a literatura acontecer, porque a época que ele escreve, ele tipo é considerado prolixo, ele é considerado tipo, como que eu posso dizer, fora do esquadro, que a gente diria hoje assim. Ele está fora do esquema, ele tem uma literatura assim muito fora do padrão, né? Como vocês viram no texto do Urubu, é uma literatura extremamente metafórica e que se usa do elemento fantástico. Se a gente pegar, se a gente pensar nesse sentido, a gente está vendo que o Kafka ele abre um caminho muito vasto para depois para a literatura poder se envolver com o fluxo por exemplo, Clarice Lispector ela vai se inspirar nesse, né, para escrever a sua obra, aquela primeira obra dela é a Paixão Segundo GH, não da Clarice lá. Eu estou hoje perdendo da memória as questões lá em que a personagem ela acaba matando uma barata e tem todo um envolvimento com esse fato. Ela vai, quem sabe, ele tem até dado uma liberdade maior
para que a América Latina produzisse, e aí a gente pode lembrar dos 100 Anos de Solidão e de outros escritos do Garcia Marques, aqui da América Latina, vai abrir um espaço muito grande para que a gente consiga criar esse realismo. Aqui, gente, só me ajuda a lembrar, o realismo mágico, que é que temos o Garcia Marques, que temos... É um produto, esse realismo é que fugiu da minha memória. Antes eu estava aqui bem fresquinho na memória, mas se vocês me ajudarem a lembrar se é o realismo mágico que a gente chama, porque aí a gente tem o fantástico, a gente tem o realismo mágico, a gente tem a questão ali dessas personagens tipo Peter Pan, Cinderela, que é outro tipo de classificação que a gente dá. Todos esses elementos, essas histórias, contos de fada, os contos de fada, né, que eu tô lembrando. O maravilhoso, no caso o maravilhoso, que é, por exemplo, quando a Cinderela se lá consegue ir com a carruagem, mas meia-noite ela tem que voltar, né, que é o maravilhoso. Então nós temos vários pontos de acesso ali a uma realidade metafórica. No caso desse maravilhoso ali que nós estamos falando sobre a Cinderela, sobre esses tipo Peter Pan, às vezes nós temos assim ensinamentos de vida, quase fabulares, que vão trabalhar com uma realidade a ser desenvolvida, talvez até como fabulares, porque talvez até como forma de didática, né? De forma didática, para ensinar e tal e coisa. E nós temos um realismo, que aí nós chamamos, que é esse que se alguém pesquisasse ali para mim eu ia ficar grato. Deixa eu ver, eu mesmo vou pesquisar para não perder, porque daí eu estou gravando aqui para vocês e foge da minha cabeça. Realismo mágico América, só para ver se é isso mesmo. Porque foge, né? Até hoje eu fico nervoso, tá? Para dar aula para vocês, tá? Conhecido realismo fantástico, realismo real maravilhoso, sendo este último nome em castelhano. É considerado a resposta latino-americana à literatura fantástica europeia. Perfeito, é realismo mágico, meus queridos e queridas. Realismo mágico, então, ele é criado aqui na América Latina e é algo que Saramago vai se usar. E daí que eu digo, talvez o Franz Kafka tenha dado digamos assim, um pontapé para que esse tipo de literatura pudesse ser inserida. Agora, o realismo mágico, a diferença que tem do maravilhoso, que me parece que é esse real maravilhoso, que parece-me que é didático, na Europa, o realismo mágico ele vai usar o elemento fantástico, porque todos usam um elemento fantástico, para expressar uma situação que é tão fora do comum, tão inacreditável, que não tem forma de você expressar diferente. Por exemplo, quando, vamos dizer, na novela, eu acho que é o Roque Santeiro, que o senhorzinho Malta, que só pensa em dinheiro, morre sufocado quando começa a cair as moedas todas em cima dele, ele morre debaixo de um monte de moedas. Por exemplo, quando naquela novela também Saramandaia, a mulher come tanto que explode. E por exemplo, esse realismo mágico ocorre, por exemplo, quando você tem metáforas, vamos dizer assim, porque assim, gente, é inacreditável você pensar existir um Bolsonaro na humana realidade, né? É inacreditável você pensar que no Brasil as pessoas façam obras, escolas, um Beto Richa da vida faça escolas que não sejam construídas e esse dinheiro vá sumindo, vá sendo levado. Isso é inacreditável. E é tão inacreditável que então se inventa um elemento fantástico para representar essa realidade. Vamos pegar aqui o Homem Arquivo. Já leram o Homem Arquivo?
Eu acho que é Homem Arquivo o nome. Eu vou puxar para vocês terem ideia desse texto, que é bem interessante. Vamos ver se é esse o nome. Opa, Arquivo Humano, acho que é. O Arquivo Humano, peraí. O Arquivo Humano, conto. Vamos ver se é isso. O enredo do conto, trabalho o tempo, abrindo o arquivo. Não, é só o arquivo, gente. É só o arquivo. Conto. Conto, o arquivo, Victor. Esse conto, o arquivo, tá? O João, que é uma personagem que também trabalha, que assim como eu quero representar, anotem lá, o arquivo é um conto de Victor Giudice. Deixa eu colocar para vocês aqui. Esse homem, ele trabalha, assim como Franz Kafka, trabalha nesse sistema de capital de forma, como é que posso dizer para vocês assim? Ele vai trabalhando, servindo aos patrões. E nisso, gente, no decorrer dessa história, ele vai se tornando um arquivo, praticamente. Eu acho que veio com o link? Não veio. É esse conto ali que eu colei no chat ali, tá bom? Tem um conto que agora eu não lembro bem certo de quem é, em que a mulher ela vai se aproveitando do homem, no caso, né, nessa versão ali do pensamento humano, ele vai requerindo, a mulher vai se aproveitando do homem, perdão, ela vai requerindo do homem satisfações para sua vida, e enquanto o homem vai encolhendo, a mulher vai crescendo, engordando e aumentando de tamanho. Então essas situações, pessoal, do Elemento Fantástico, são situações que são extremamente ridículas na realidade. E aí vamos dizer assim, uma coisa muito ridícula que eu já falei para vocês que futuramente vai ser uma questão de ser realmente colocada a público, essa questão de como nós tratamos as crianças hoje em dia, né? Que é ridícula a forma que nós tratamos as crianças, porque a criança, tipo, em vez dos adultos servirem primeiro, é a criança que vai servir primeiro. Pode ir, Mariana, tranquilo. As crianças mandam nos pais. As crianças chegam por exemplo, num supermercado, choram e o pai dá o que elas querem, e a mãe dá o que elas querem. Isso é ridículo. Elas mandarem, elas serem aceitas como fossem as donas do cotidiano dos pais. Então isso vai ser um dia ridicularizado e vai se tornar um elemento fantástico em alguma literatura, se já não se tornou, entenderam? Então vamos pegar José Saramago, um ponto fantástico no José Saramago, o ensaio sobre a cegueira. De repente, no trânsito, um cara fica cego, de uma cegueira branca, e essa cegueira vai se espalhando, e quem me explica por que isso aconteceu? Né? Isso representa a cegueira humana no sistema de organização social, provavelmente, a meu ver, né? De repente, um ser humano se torna um inseto durante a noite. Isso representa o mesmo que representa o arquivo do Victor Giudice ali, eu não sei falar o nome dele direito. É a mesma questão. O ser humano se fechando dentro de si e se tornando um ser repugnante, a partir da sua própria entrega a uma realidade que não lhe dá prazer, que não lhe dá felicidade, que não lhe faz bem. Esses são pontos de acesso à realidade que são dados a partir de um elemento fantástico que vai surgir sem explicação. Então, assim, o ponto de acesso que liga o Franz Kafka com o José Saramago é exatamente esse ponto do fantástico, que representa uma realidade. Se vocês virem, pensarem agora, é muito parecido. Ô Fábio, eu tô com a caixa ligada. Fala um oi pra mim. Oi. Eu tô com a caixa ligada. Gente, hoje eu vou fazer um pecado. Eu vou fumar um cigarro aqui dentro com você, dando aula para vocês, porque eu preciso fumar um cigarro. Então você vai falando que eu tô ouvindo, porque a caixa de som ela vai longe. Eu só vou pegar o cigarro, tá?
Fala lá. Polícia. Agora eu até esqueci o que é. Lembrei. Foi na aula de literatura portuguesa do passado, isso, em que a gente leu, não foi um ensaio sobre a cegueira, mas foi um Intermitências da Morte também, né? Que é do Saramago. E tinha isso também, o livro começava assim, e de repente, no dia seguinte, ninguém mais morreu. Então, eu acho que quando eu falei no começo, assim, dessa secura, né, desses escritores, eu acho que é justamente nesse sentido também, porque as coisas acontecem assim, estão expostas assim, bem diretamente, que nem diz, sem explicação nenhuma, sem rodeio nenhum, né? Então, agora eu compreendi mesmo essa questão, acho que só faltava essa palavra, né? Essa questão do fantástico, né? E como eles jogam assim diretamente, uma das três espadas, né? Tipo, o homem se transformou em bicho, em inseto, o outro ninguém morreu, ou que nem o, né? De repente todo mundo ficou cego, ou de repente Deus enfiou a língua e Eva sem explicações nenhuma, muito direto isso, né? As coisas se dão sem explicações e a gente fica um tanto meio perdido. E eu acho que daí a graça depois do que se segue o livro. Eu fui ver um vídeo sobre a metamorfose, que eu li e fiquei meio assim, mas o que né, o homem se transforma em barata e depois morre, né, isso aqui. Mas daí a moça que explicava no vídeo, ela falou, que é a graça, Thomas. Ele conta praticamente toda a história na primeira frase. O livro vai falar sobre isso. E daí você lê aquilo e pensa, mas como que... Mas por que assim, né? Mas como assim se transformar em inseto? Aí você vai lendo, né, para tentar descobrir, tentar entender isso, né? Eu acho que esse choque que eles jogam, assim, que o escritor joga na gente, é interessante. Exatamente, Fábio. E é uma das primeiro assim, ó. Eu vou falar o que você falou e depois o que a Mariana comentou no chat. Em primeiro lugar, essa questão uma questão inovadora do Franz Kafka, que causa uma certa polêmica no tempo dele, é exatamente que o clímax, porque nós temos num conto, vamos considerar que seria um conto. Eu não consigo classificar a Metamorfose como uma novela, não sei, nem como um romance, eu diria que é um conto, para mim. Mas daí um conto que tem o clímax no seu início, porque qual que é a nossa relação com o conto? Às vezes até o conto começa com o final, mas o final está no começo. Seria o clímax, né? O final está no começo. Agora um conto teria introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Seria mais ou menos os pontos do conto. Aqui nós temos o clímax iniciando a narrativa. Se vocês pegarem o conto da Ilha Desconhecida de José Saramago que vocês leram, nós temos uma introdução, um desenvolvimento, um clímax que está no sonho, Mariana, que você disse antes. O clímax está no sonho, parece-me, perdão, se não for. E a conclusão de que eles não têm conclusão nenhuma. Eles estão procurando, porque o nosso destino na vida é procurar. E quando nós vemos, então, esse tipo quando no seu tempo Franz Kafka lança esse tipo de narrativa, é uma narrativa fora do comum. Quando Gregor Samsa acordou de seus sonhos intranquilos, viu-se transformado em um inseto. Em primeiro lugar, Fábio, também, em segundo lugar, que o primeiro foi o clímax, em segundo lugar, tem que pensar que nós, como que eu posso dizer assim, nós nos remetemos a uma barata, porque a barata é um inseto que nos causa repugnância. Mas não existe no conto nenhum momento que se fala em barata, né? Mas o Kafka ele não queria um desenho desse ser, porque é um ser que vive no imaginário de cada um de nós.
Para cada um de nós pode ser um inseto diferente, pode ser um besouro, porque tem gente que tem medo de besouro, nojo de besouro, pode ser um bicho-pau, por exemplo, que a gente fala, e vários outros. Já viram uma barata d'água que falam, barata do mato? Nossa, um bicho é horrível. Então, assim, cada um desses insetos poderia ser o bicho barbeiro, que dá a doença de Chagas lá. Fala, Mariana. Aqui no livro que eu tenho, do Kafka, tem uma nota de rodapé que aparece que ele é um rola-bosta, sabe? É aquele bichinho que fica rolando a sujeira. Aham. Tem na nota de rodapé que diz que ele é um... Tanto é que tem uma parte que ele fala que ele fica juntando as sujeiras. E daí na nota de rodapé, quanto a isso, aparece que ele é um besourinho rola-bosta. Olha só. E rola bosta menos nojento que uma barata, né, Mariana? Pra mim. Eu penso, não sei você. A única coisa é que ele fica rolando... Bosta. Eu acho que é mais nojento. Fala, Dani, pode comentar. Bom dia, Luan. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Dani, pode falar. A Dani ergueu a mão ou eu que pirei a cabeção? Eu acho que ela ergueu, só que, certo, tá com problema no áudio. Ô, Dani, olha... Oi, tô aqui. É que Ah, de vez tá. em quando vai embora essa coisa. Ah, sim, imaginei. Desculpa. É que estou falando também, o clima que está no começo do livro, mas o livro é muito, e acredito pelo menos, né? É muito mais complicado do que o que parece. Porque a linguagem escrita é muito fácil. Dá para ler até eu, em português consegui ler sem problema. Mas tem esta metamorfose, não é só do grego, né? É da família inteira, da mudação da família inteira. A irmã que era uma tímida, nem falava nunca, de repente virou o chefe da família. O pai que não fazia nada, de repente precisou fazer coisas, senão não tinha comida, etc, etc. Então, eu acho que esse livro parece simples, mas no simples não tem nada. Nada, nem uma vírgula simples nele. E veja como que é a literatura mesmo. Porque a literatura, cada palavra tem um vasto significado, um complexo significado. Cada personagem tem um vasto significado, um complexo significado. E ali nós temos isso. Porque cada um dos elementos familiares ali representa mesmo, tipo, o Sansa, ele está dedicado à família. Essa família tinha como se sustentar sem o Sansa, mas eles se usam do Sansa porque o Sansa, ele quer sustentar essa família, e como sustento, há mais do que o sustento de ser apenas o que provê dinheiro, mas o que provê todas as questões familiares. Ele quer mandar a irmã, acho que se eu não me engano, para um liceu. Ele conduz a família, né? Mas quando ele se torna esse inseto, porque provavelmente é uma metáfora, se vocês pensarem, gente, essa metáfora, só um segundo, é uma metáfora que se remete ao capitalismo. Se nós pensarmos que nós estamos... Por que o Sansa a leitura dele também é feita de uma forma, talvez, ela cause assim um terror maior na época que o Kafka está escrevendo, não só a Metamorfose, como as outras obras dele, porque nós estamos falando também da leitura dele sendo feita num contexto de Primeira Guerra Mundial, depois vem... Deixa eu ver em que ano exatamente que essas obras foram lançadas. Eu sempre gosto de ver e eu nunca gravo. Vocês sabem já que eu não gravo datas muito bem, a não ser algumas coisas da história aí que eu acabo gravando, mas assim, as datas são muitos escritores e a gente está falando em literatura universal, fica difícil. Mas veja só, o Kafka, ele tá ali, ele nasce em 1883, que é a República Austríaca. Na verdade, é o Império... Ele nasce em Praga, que é o Império Austro-Húngaro, né? Que depois vai se tornar a República Tcheca. Mas
ele vive no Império Austro-Húngaro, na época dele. Ele vai morrer em 1924. Se vocês pensarem comigo que em 1915 nós temos... 1915 é a Primeira Guerra Mundial, né? E depois nós vamos ter a Segunda Guerra, mas nós temos a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial produz o dadaísmo, por exemplo, que é uma expressão... Não que a Primeira Guerra Mundial produza ele, mas é um contexto de Primeira Guerra Mundial que faz com que essa literatura do dadaísmo, Dada, que não tem significado nenhum, que quer dizer assim que a vida não tem sentido de certa forma, então nós temos o dadaísmo como uma representação desse sem sentido da vida, digamos assim, que é um movimento de vanguarda que ocorre na Europa, que inicia, se eu não me engano, ali com os russos. Então, assim, nós temos ele nesse contexto, e ele morre muito jovem também, então a literatura dele é lida nesse contexto, então ela causa maior terror. E não é só por causa da metamorfose. Se nós pegarmos, por exemplo, aquele da colônia penal, que eu não lembro o título direito, gente, eu tô feio de títulos, né? Mas nós pegamos a colônia penal, que foi publicado em 1919 e é escrito em 1914, estou vendo aqui, é na colônia penal, que é uma máquina que grava nas pessoas o crime que elas fizeram, e que é uma máquina que para gravar ela tem que ser feita com uma escrita cheia de floreios, digamos assim, para ocupar o tempo de gravação dessa, né, de gravar esse negócio na pele do criminoso, que eu não lembro muito bem como ocorre, mas é uma máquina que vai sendo apresentada lá, que quer demonstrar os processos jurídicos, as questões jurídicas, como que elas são floreadas, mas que não representam realmente, né, que eles querem gravar no ser humano. E aí quando a gente vê assim essa coisa de auxílio, esse auxílio do penitenciário ali, que eu não lembro como é, auxílio reclusão, né, que existe, que a família que paga INSS recebe, todo mundo diz que é um absurdo. Quando a gente vê, por exemplo, uma PIC, uma penitenciária industrial, que é para eles trabalharem, coisa a gente critica. Mas essa pessoa que cometeu um crime e é presa, quando ela é posta num sistema penitenciário que a exclui mais do que a exclusão que ela já viveu, essa pessoa vai sair de lá pior do que entrou. Essa é uma realidade, se a gente pensar. Então, quais são os processos que devem ser realizados, vamos dizer, num pensamento mais marxista mesmo, num pensamento em que você quer realmente salvar aquele cidadão? Seria você colocar ele sob reclusão, mas você dá uma oportunidade para que ele construa uma nova consciência, para que ele volte ressocializado. Então seria uma ressocialização, o que não ocorre, porque você grafa nesse ser humano um crime e ele nunca mais vai voltar a ser socialmente aceito. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar pior bandido do que já foi, digamos assim. A Metamorfose foi escrita em 1912, segundo a Wikipédia, e publicada em 1915, em período de guerra. Então, a questão da guerra, ela causa um horror maior assim na leitura. Depois, com o tempo, o Kafka ele pediu que fosse destruída toda a sua obra, ou pelo menos a maioria de sua obra fosse destruída, se eu me engano, toda a sua obra. Mas o amigo dele, que ele deixou testamentada a obra para que ele destruísse, não destrói, trai o seu último pedido de túmulo, gente. Que absurdo, né? E faz com que a gente conheça a obra de Kafka. Vejam só. E o Kafka, ele escreve esses textos. A Metamorfose é um texto concluído, mas existem os romances dele. Os romances nenhum é concluído. O Desaparecido, o Processo e o Castelo. Chamam a Metamorfose de novela, gente, mas para mim novela ela tem um foco mais disperso. Me parece que ali o foco mais, se a gente pensar que
nós conhecemos um pouquinho da irmã, nós conhecemos um pouquinho da empregada, nós conhecemos um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe. Pode ser que a gente tenha uma novela ali, sim, tá? Mas a novela, ela tem um eixo assim. Qual a diferença da novela e do romance mais forte? O romance, ele tem por eixo um centro. Vamos dizer que seja uma personagem, vamos dizer que seja um casal, vamos dizer que seja uma cidade. Mas esse centro, por exemplo, 100 Anos de Solidão é uma cidade. Você tem um eixo onde tudo que acontece gira em torno desse eixo. Por exemplo, se o eixo for eu, na minha novela, o Fábio vai aparecer se o Fábio for importante em algum momento na construção da minha personagem, entendem? Se ele não for importante, então ele não vai aparecer na construção do meu romance. A novela já não. Ela tem até um eixo temático, vamos dizer assim. Mas são várias vidas dispersas ali que são contadas dentro de um eixo temático, vamos dizer assim, dentro de um texto. Então a novela ela dispersa o foco, né, para vários pontos. E o romance ele mantém um ponto apenas de acesso, né? Então tudo que acontece, a Madame Bovary, todas as personagens que aparecem na Madame Bovary são elencadas conforme a necessidade de se apresentar a personagem da Madame Bovary e não de outra forma. Deixa eu falar antes que eu esqueça do que a Mariana falou, que ela esperava que o Sansa voltasse a ser um ser humano novamente. Mas uma coisa que o Saramago tem, uma coisa que o Kafka tem, uma coisa que a literatura mais profunda tem de desesperadora, é que as coisas não dão assim certo, porque elas são realistas. Por isso que eu falo, no Kafka existe um realismo muito profundo. Se você pega o processo tem capítulos que não foram terminados, eles são sempre... Porque o Kafka, ele para a produção desses romances sempre por causa de contos mais curtos, de histórias mais curtas. E o Kafka, ele tem uma coisa... então, assim, tem uma coisa muito clara nos romances dele, que é tudo fragmentado. São todos fragmentados. E no processo, por exemplo, também, o K, ele sempre usa esse K, né? Que talvez seja a representação dele mesmo. Esse K, ele vai sofrer digamos assim, uma incriminação, como é que eu chamo isso? Ele vai ser penalizado, já vai para um julgamento, para ser penalizado sobre algo que ele não sabe o que é. Ele não tem ideia do que seja. E é uma questão que, se você ligar à realidade, você vai compreender. Então, por isso que eu pus aqui como simbólico em José Saramago, simbólico esse símbolo, esse tipo não é o simbolismo, mas esse tipo de simbolismo, né, que existe dentro dessas narrativas, e que não deixa de existir dentro do Oscar Wilde em O Retrato de Dorian Gray. Se vocês lerem, se não leram ainda O Retrato de Dorian Gray, eu acho que é uma leitura para vocês elencarem. Tem gente que não gosta dessa obra, que acha que não é, que é muito, talvez mal construída. Não sei por que não gosta, porque eu adoro essa obra. E ocorre que o Dorian Gray, o Basil é o namorado do Oscar Wilde, desculpa. Meu Deus, esqueci o nome do pintor. Basil? Ou Basil é o namorado? Ih, misturei a realidade com a ficção, fudeu. Perdão. Gente, ó. Então, o Dorian Gray, ele, quando o pintor pinta, esse pintor que eu não lembro o nome dele, pinta o retrato de Dorian Gray, ele retrata, ele imortaliza, ele prende a alma dessa personagem dentro daquela obra pictórica, aquela pintura. E ali, aquela obra começa a envelhecer e o Dorian Gray a ficar eternamente jovem. Só que ele entrega a sua alma a uma demonização, que seria o dinheiro, que seria a beleza, que seria esse tipo de virtude mais propriamente carnal, e se deixa preso naquela imagem lá,
que depois, ao fim, aí vocês vão ver o que acontece quando lerem. Mas é um caso também de simbolizar a realidade a partir de um ponto fantástico. Todos esses autores, então, acabam simbolizando a realidade, mas é um realismo bruto, é um realismo assustador que aparece ali. Igual nas intermitências da morte, que a morte para de matar, mas o que é mais assustador é que, a partir do ponto que a morte para de matar, existe um caos, que sempre parece que o Saramago leva a gente para um caos, e o Saramago tem um ponto de acesso político muito forte, a política está muito forte, e aí quando você entra para... Vocês veem que a literatura comparada é um negócio legal. Às vezes onde você não vê nenhum ponto de acesso para se ligar uma coisa com a outra, você tem vários pontos de acesso. E o Conto da Ilha Desconhecida, assim como o Processo, eu não sei se alguém já pensou em comparar Saramago com Kafka, mas eu acho muito óbvio isso, sabe? Mas talvez seja um projeto de mestrado, pessoal. É bem profundo e bem difícil de realizar, mas seja um projeto de mestrado e de doutorado, principalmente. Talvez, tá? Teria que pesquisar, eu nunca pesquisei sobre isso, se tem tem alguma coisa. Mas o ponto de acesso, primeiro, para nós entendermos o Conto da Ilha Desconhecida, é o sistema burocrático. O sistema burocrático que, via protesto, digamos assim, ele é corrompido por aquele senhor, aquele cara que senta à porta e quer um navio para descobrir uma ilha desconhecida. Não existem ilhas desconhecidas. Mas eu quero ir em busca. Ele fica lá em atitude de protesto até que se libere uma embarcação para ele e aquela moça vai junto com ele, aquela empregada lá, aquela que é zeladora, alguma coisa assim, eu não lembro bem. Mas enfim, eles partem para um sonho, enquanto todos dizem que não existem ilhas desconhecidas. Que é o que um ser humano que prega, vamos dizer, a Terra como sendo quadrada, ou sei lá o que é, plana, né? A Terra plana, tá fazendo. Ela quer enfiar na sua cabeça que não existem mais pontos de acesso à realidade que já não estejam explicados, de alguma forma muito absurda, né? Mas que estejam. E é o que a própria ciência poderia estipular se fosse hoje dizer que as descobertas encerraram-se na ciência que já passou. Mas um cientista sabe que a realidade não se limita, sabe? Não se limita ao que já foi. Mas ela está acontecendo e nós temos vários pontos de acesso à realidade também. Então é um sistema burocrático. E o Processo é o sistema burocrático do Kafka. O Processo é um sistema burocrático, ao mesmo tempo um julgamento sem lógica. Então nós temos ali uma ligação nesse sentido entre os dois. E temos esse ponto do fantástico, eu diria, né? Não o maravilhoso, eu acho que está mais para os contos de fada. Então, assim, pessoal, o Kafka, na Metamorfose, a meu ver, e daí agora vocês podem começar a comentar se quiser também, ou fazer perguntas, a meu ver, ele está mostrando um sistema capitalista de opressão. Não especificamente que ele tenha mostrado, assim, está criticando o capitalismo, né? Se fosse um marxista que eu também tenho uma veia marxista, eu vou ver isso. Eu vou ver o sistema de capital, que está sendo demonstrado como um ser oprimido, mas se a gente for mais profundo, é a própria realidade humana de que na qual você não consegue realizar os seus verdadeiros desejos e você vive a vida em função de coisas desagradáveis a você próprio. Por exemplo, eu gostaria de viver da minha escrita, das minhas artes, das minhas pinturas, dos meus desenhos, dos meus livros e de palestras, e não posso, eu tenho que dar aula, só que eu adoro dar aula na universidade. Mas amanhã ou depois eu posso estar dando aula para sexto ano novamente. Eu não gosto? Gosto, eu amo dar aula para sexto ano.
Mas a minha linguagem é um pouquinho profunda, se vocês percebem, eu não sei se vocês veem isso, mas um pouquinho mais profunda do que para uma turma de sexto ano. Então, para mim, a dificuldade para eu encarar um sexto ano foi muito grande, só que o ensino médio dificilmente sobrava para mim. Por quê? Porque o ensino médio havia professores que não gostavam de literatura, mas que pegavam o ensino médio pela manhã, por exemplo, porque pela manhã o ensino médio, os adolescentes ali do ensino médio são mais, né, estão meio com sono, meio cansados, e aí a aula é mais quietinha, mais fácil de dar, digamos assim. Mas aí na hora de ensinar literatura nunca tinham lido um livro direito. Nunca tinham lido um livro direito e odiavam literatura e falavam que não gostavam de literatura e estavam dando aula para o ensino médio. O ensino médio é só literatura? Não, mas é o momento que a história da literatura entra em contato com aqueles adolescentes. Se é uma pessoa que não gosta, estraga o gosto do leitor. Entendem? Eu amo sexto ano, sétimo, já dei aula, eu já dei aula de inglês para crianças de 3, 5 aninhos, para primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, sexto, sétimo, oitavo e nono ano de português e de inglês. Dei aula de contraturno ali, de questões artísticas, não de arte em si, né? Também para primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, inclusive para pré-1 e pré-2. Dei aula para ensino médio inteiro, dei aula para universidade, dei aula no Par 4. Então eu já fiz palestras sobre muitas coisas ali, já peguei todos os níveis, eu amo todos os níveis. Mas a minha linguagem, a crítica que houve no PSS, que eu passei em primeiro lugar, que graças a Deus daí vai renovar meu contrato agora em julho, sei lá, a aula que eu dei foi criticada porque era aula de pós-graduação. Então a dificuldade que eu tenho para trabalhar, a que eu tive, hoje em dia eu tenho mais facilidade um pouco, para trabalhar com o sexto ano foi muito grande, muito grande. Mas é uma realidade que eu tenho que encarar, que eu posso voltar para sexto ano. Quando eu voltar para sexto ano, eu vou sentir uma falta imensa da universidade. Mas eu não tenho que optar. Eu preciso de dinheiro. É o que o Gregor Samsa faz. Ele se torna um mecanismo social, ele se torna um objeto da sociedade, um objeto que realiza os desejos da sociedade e não um indivíduo que se realiza na sociedade. Estão entendendo a diferença de um objeto que realiza os desejos da sociedade e um ser humano que realiza? Tá assim como, Mariana? Comenta para mim no prefácio. Comenta em vez de eu ler. Leia o trechinho que você quer dizer. Tá, deixa eu pegar aqui que fala do realismo. Fala assim: o realismo de Kafka é mágico, mas sombrio ao mesmo tempo. Seu humor às vezes é grotesco, outras vezes irônico, mas no fundo sempre carregado de seriedade. Assim como o Fábio tinha dito, né? Sua prosa é dura, seca e despojada. Kafka reduz a riqueza da língua alemã a 300 palavras. E mesmo assim é um dos maiores estilistas da prosa alemã. O que Kafka escreve é ele mesmo. O que Kafka escreve é ele mesmo, o ser em si. Sua literatura é seu eu feito letra. Seu estilo é marcante, embora uma das maiores características seja a impessoalidade. E daí eu achei interessante que você tinha dito, né, como se fosse uma crítica, né, à sociedade e tal. E daí diz aqui, né, que George Lukács, em sua crítica reduzidamente marxista, viu em Kafka apenas a decadência tardia do mundo burguês. Então, é meio que isso, né? Eu não li isso, eu não sabia. Opa, peraí. Eu não sabia que o Lukács, né, fala, mas eu falo Lukács porque eu não sei, mas é Lukács, né? Lukács. Eu não sabia que ele havia analisado a obra do Kafka, mas é isso. O Lukács, ele é digamos assim, o crítico marxista por excelência. E se ele lê essa questão em torno do Kafka dessa forma, você pode ter certeza que tem muito disso. Porque realmente o sistema em que
em que o Sansa está inserido é um sistema de opressão do operário, digamos, da sociedade, mas é um operário da sociedade, digamos assim. Ele realiza os desejos do patrão. Ele está inserido nesse esquema de realizar os desejos do patrão e não especificamente de realizar os desejos que ele próprio tem. E aí que eu coloco, ele está nessa berlinda. No Conto da Ilha Desconhecida, as duas personagens ali que navegam, que vão em busca da Ilha Desconhecida, se vocês perceberem, elas corrompem esse sistema. Que ali é um sistema monárquico. E elas conseguem corromper e ir em busca de algo que ninguém acreditava que poderia ser descoberto. E daí assim, por que o Saramago ambienta isso numa situação, digamos, de descobrimento, né? Primeiro porque o Conto da Ilha Desconhecida, você pensar a Ilha de Veracruz, que seria o Brasil, você pensar das navegações, Cristóvão Colombo, né? Todos eles, mas você pensar que houve, por exemplo, o Paraíso Perdido, que eu falo para vocês, já falei para vocês, The Lost Paradise, né, que tem o John Milton escreve, mas o Paraíso Perdido é um mito bíblico que se estendeu, em que navegadores buscavam realmente o Jardim do Éden. E muitos acreditavam que o Jardim do Éden estava aqui, na América Latina, vamos dizer assim, ou na América. Eles procuravam o jardim, então havia uma procura muito grande. Ora, aí se eu entrar na questão do Saramago, por que não poderia ser buscado esse jardim? Por que não haveria de ser buscado, de ser refletido, pelo menos, né? Mas claro que é uma metáfora para se dizer. E uma coisa que a Mariana falou antes que eu não posso esquecer, a linguagem do Saramago é realmente essa linguagem. Eu não li outros textos que ele segue um esquema padrão. Parece-me que há algum que ele segue o padrão, mas eu não conheço. Mas no Evangelho segundo Jesus, o Evangelho segundo Jesus Cristo, gente, é uma maravilha. É assim, ele corrompe. O Caim também eu amo. Aquele romance. Eu quero reler o Caim, porque o Caim eu esqueci muita coisa. Agora o Evangelho segundo Jesus Cristo me ficou gravado na memória. O ensaio sobre a cegueira ficou gravado, mas por quê? Porque eu li a obra e eu assisti o filme, e o filme é excelente. Só que daí agora eu confundo o filme com a obra, né? Se fosse para trabalhar um artigo, alguma coisa, eu teria que reler a obra. As Intermitências da Morte, eu na verdade li um trecho. Eu escutei me chamarem? Bom, toquem a campainha. Eu li um trecho e depois daí pesquisei. Eu preciso ler As Intermitências da Morte. Não vou mentir que eu li, mas eu já entendi a base dessa obra. Agora, o ensaio sobre a cegueira, ele é muito parecido, se vocês pensarem, e As Intermitências da Morte também me parece ser muito parecido com o que o Kafka faz na Metamorfose. O Evangelho segundo Jesus Cristo, ele reconstrói a história. Ela é uma reconstrução histórica, irônica, extremamente irônica. Digamos que é a Bíblia mais irônica que você pode encontrar. O Evangelho, quer dizer, mais irônico que você pode encontrar. Mas ele vai estar mostrando certos costumes da época e certos conhecimentos que estão nos textos apócrifos, aqueles textos encontrados na ilha de Qumran, sei lá como é que fala aquilo lá, na ilha não, nas cavernas, né? Que foram encontrados nessas cavernas, e que não foram pós-selecionados por Roma no ano de 400 por aí, que Roma selecionou os textos que iam para a Bíblia e os que não seriam aceitos na Bíblia, ou sabe? E os essênios, que era esse povo que eu já contei para vocês lá, que compilava textos bíblicos, eles compilaram certos evangelhos, como o Evangelho de Maria de Magdala, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Pedro, esses evangelhos que acabaram ficando fora e que acabaram se desconhecidos. Então, assim, a partir disso, de conhecimentos históricos e de relações teológicas,
histórico-teológicas, o José Saramago, com um conhecimento muito vasto, cria um evangelho irônico ao extremo, né? E nessa escrita dele não existe muita pontuação mesmo. É vírgula, letra maiúscula, fala de personagem, tá? Eu não consigo me confundir com a obra dele, porque se você começar a ler a obra dele, pega o Evangelho segundo Jesus Cristo, você vai começar a ler como se fosse outra. Por quê? Porque como Kafka estiliza a linguagem que foi dito ali, o Saramago está reestilizando uma linguagem clássica, um tipo de trabalho com a linguagem, ou melhor, uma formatação linguística para o texto que é clássica, ele está reestilizando para mostrar. É assim, mas pode ser assim, você vai entender da mesma forma. Ele quer dizer, as coisas podem ser diferentes. Eu posso ressignificar, reestruturar os valores. Absolutamente relacionado à oralidade, Mariana. Está certíssima. Por quê? Porque a oralidade é mais ágil, entende? E aí você pode entender que como ele é um marxista, como ele é um comunista, como ele é um ser absolutamente cidadão, absolutamente politizado, ele pode estar trabalhando com o valor da gente poder reestruturar a sociedade. Entendem? Porque ele trabalha tanto caos e a linguagem dele parece um caos. No final do ensaio sobre a cegueira, eu acho que tem uma esperança maior do que existe no Franz Kafka. Franz Kafka nunca tem esperança, sempre tudo leva à decadência, a uma coisa ruim. Mas no Saramago, no ensaio sobre a cegueira, existe uma esperança. Quando, ao fim, a gente percebe que começa... Quando se restabelecer aquela sociedade em que o Covid já... Ah, não, foi a cegueira. Eu pensei que era o Covid que já tinha matado um terço, uma parte da sociedade. Quem sabe esse caos faça com que essa sociedade, se vocês entenderam, eu fui irônico, né? Quem sabe esse caos reestruture a sociedade. Quem sabe esse caos foi provocado pela natureza para uma reestruturação. Quem sabe o Covid tenha sido estruturado por algumas outras pessoas, né? Acreditam que é a China e coisas que talvez os Estados Unidos, talvez quem? Ou talvez a natureza esteja reestruturando a sociedade. Mas não pela morte de alguns por uma seleção, né? Mas é uma seleção. Quem que o Covid mata? O Covid mata pessoas que têm dificuldades alimentícias, diabéticos, pessoas... Tudo que uma empresa burguesa não gostaria, né? É coisa Illuminati. Eu fui convidado para a sociedade... para a sociedade Illuminati. Eu amei esse convite. Imagina. Imagina que eu vou fazer parte de um negócio desse. Que eu não sei também bem certo o que é, mas eu nem quero fazer. Eu não faço parte de sociedade nenhuma. Eu sou livre, louco e maluco na vida mesmo. Mas, se vocês pensarem, o que o comércio mais necessita é de gente que coma hambúrguer, que coma doce, que coma tudo que assassina o nosso organismo, né? E essas pessoas que estão morrendo são pessoas que têm dificuldade. Mas isso é tudo com teoria da conspiração, tá bom? Chega disso. Mas se você pensar, é ali que está o foco desse trabalho com o fantástico, quando nós falamos do realismo mágico. O realismo mágico é latino-americano, tá? Que dá de frente com o maravilhoso lá da Europa. E o Saramago se inspira nesse realismo mágico, que é algo que Portugal vai importar da América Latina. Então é o velho mundo sendo reestruturado pelo mundo novo, que seria a América, tá bom? Então isso é bastante importante. Assim como o romance de 30 no Brasil, que nós chamamos de realismo crítico, que nós chamamos de naturalismo crítico, assim como esse socialismo vai ser... Esse realismo crítico vai também vai ressignificar o romance europeu, o romance português,
por exemplo, tá bom? Nesse período. Então nós temos questões aqui no Brasil, aqui na América Latina, trabalhadas que acabam ressignificando o trabalho literário na Europa. Vixe, esse chimarrão vai estar difícil até eu conseguir reestruturar. Eu vou ter que reestruturar meu chimarrão também. Fala, Dani, quer falar alguma coisa ou você tá rindo da minha cara? Não. Nunca faria isso. Eu sei que vocês não fariam. Eu sei que esses alunos safados. Eu só fico contente porque eu também sou aluno quando eu estou estudando doutorado agora, por exemplo. Então daí eu posso rir dos meus professores. Não, uma coisa que queria dizer, a crítica ao capitalismo lá do Kafka, e acho que é também a coisa que, até quando ele era produtivo, traía dinheiro para a família, também produzia para a empresa dele, era útil, estava de boa, né? Quando ele precisava dos outros, então não era mais produtivo, ele virou um zero à esquerda. Mais ou menos aquilo que acontece no capitalismo quando um não produz mais, né? Perfeitamente. É exatamente isso, Dani. Quando você não produz, você está fora da sociedade. Porque você precisa ser um service, digamos assim, da sociedade capitalista. Quando você deixa de ser esse service, esse servo mesmo da sociedade capitalista, você está fora dela. Fala, Fábio. E também até nas relações, né, familiares, né? Porque, como foi falado ali, toda a família dependia dele, e aí está o perigo, né, quando toda uma família, quando as pessoas dependem de única e exclusivamente de uma pessoa só, né. No caso ali, ele se transformou em um inseto, né, mas se a gente for pensar assim nas nossas relações, de quanto nós somos dependentes, né, de algumas pessoas. E, assim, pensar numa casa, e se ele tivesse ficado de cama, né, ou doente, ou acontecido um acidente, né, grave, ou se ele morresse, essa família, como a Dani falou antes, ela também se metamorfoseia, ela se transforma, ela é obrigada a buscar novos meios, né, para poder sobreviver e para poder dar a continuidade nisso, né. E pensar isso, o sistema capitalista é isso, né? Em que os pobres dependam muito dos ricos, né? E os ricos vivam da exploração, né? Dos pobres, né? E aí que está o perigo. Eu vejo aqui, por exemplo, igual nós no sítio aqui, dá um exemplo a questão dos negócios, né? A gente planta, e um tempo a gente tirava leite, né? E agora a gente está em outras atividades. Houve uma vez que meu pai plantou feijão, estava lindo, maravilhoso, assim, o preço ótimo, excelente. Quando foi para colher, deu 15 dias de chuva, apodreceu tudo, né? Não deu, foi um prejuízo assim enorme. E o que nos segurou foi, né, a produção de leite, né? E daí outro, né, dali um tempo, depois a gente conseguiu se estabelecer, ou, na verdade, a gente foi enganado, né, por um médico veterinário que disse que aqui as vacas estavam doentes, tiveram que matar, nossa, deu um rebuo, deu uma quebra muito grande na produção de leite. E o que nos sustentou foi a lavoura, né, foi a roça. Então, isso a gente discute muito aqui no campo, assim, dessa questão de... E isso da exploração, dessa questão do capitalismo. E é uma coisa, assim, um pensamento que eu venho aprimorando, assim, cada vez que entro numa discussão, assim, né, esses dias o Aldo Wagner, ele falou assim, Fábio, você é agro? E, né, caçando, porque eu moro aqui no sítio, aí eu falei, não sei se eu posso dizer que sou agro, porque esse conceito de agro que é passado na televisão, que agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? De fato, ele é tudo passa, né, pelo agro. Mas nós temos que pensar em o que é este agro, que é o agro do capital, né? Esses dias eu trazei uma técnica aqui em casa, ela falou assim, o agro que se preza e que você vê né, da pesada, né, assim, de que
de caminhonete, em cima de maquinária, de planta, de disso e daquilo, e cervejada, e churrasco, e água top, água tudo, e você vê essas músicas, isso claramente, né? Nas músicas, na cultura, no status das pessoas, é um agro de ostentação, né? E ela falou assim para mim, esse agro, ele preza pela desertificação do ambiente, né? No caso, a monocultura. Mas aí eu fiquei pensando que é mais do que isso, do que a desertificação do ambiente natural. As colônias, os lugares do interior, elas estão ficando desertas de pessoas, né, na população. Porque este agro que diz, né, que precisa crescer, que precisa produzir mais alimento, que deve extrair, vamos empurrando mais beirada de mato para poder plantar mais, vamos comprando as terras dos pequenos agricultores para expandir as áreas de cultivo, ele vai pegando uma desertificação do ambiente, de fato, né? E as famílias agora que estão conseguindo sobreviver, e isso na região de Marechal, de Mercedes, esses dias um técnico estava me contando isso, as pessoas que estão conseguindo hoje sobreviver em meio à crise, não pense que o setor do agro ele está ainda conseguindo sustentar com as próprias pernas, mas por essa questão do capital, de você produzir uma única coisa, se chegar a dar alguma coisa com soja ou com bolsa de valores, vocês vão ver muitos grandes produtores se quebrarem. E quem prevalece é os pequenos agricultores da questão da diversidade. E onde que eu quero chegar com isso, né? Dizer que as pessoas, enquanto elas produzem e vivem na questão da diversidade, e isso não só no campo, mas também, a gente pode ver na própria universidade, porque nós somos o curso de letras o mais rico, porque nós temos um público diverso, né? Quanto mais a diversidade, que é complicado a gente viver nessa diversidade, principalmente de pessoas, né? Se a gente for olhar para um romance, é difícil aqueles três, cada um se desdobrado, né? Mudar as suas personalidades, se diversificarem nas suas tarefas, nos seus compromissos, para poder continuar né, progredindo para frente. Então, eu vejo essa questão aqui em casa mesmo. Eu com a minha irmã, a gente pensa muito isso. Enquanto mais diversificar as coisas, não ficar dependente de uma única coisa só. Porque quando essa coisa quebra, né, você se desestrutura completamente. E o romance ele trouxe isso, quando fala do capital. Então, essa dependência, não só financeira, mas também das pessoas. Por exemplo, uma família em que depende muito do pai e da mãe, dos filhos, né, que são muito dependentes da família. No caso aqui, os pais eram muito dependentes dos filhos. Então, quando isso acontece, alguma coisa que desestabiliza, tudo cai, tudo vai vir. E assim, eu acho que a crítica do capitalismo também que ele traz é isso, né? Estamos dependentes de uma única coisa. E quando essa coisa se transforma, aí que está o momento de nós agirmos, mas nós teremos condições, né, para continuar progredindo, e como essa família se desestabilizou também, né, com essa transformação, e como ele põe no romance aqui, né, no texto aqui, né, na obra. De repente, num dia, sem esperar, a coisa mudou. Isso mesmo, Fábio. É um tipo de crítica no meu livro lá, Estratégia do Ser, que eu fui pensando e elenquei sobre o Partido Verde. O Partido Verde, se você pensar, qual que é a ideologia dele? É extremamente capitalista, ele prega um reflorestamento, digamos assim, quer dizer, a empresa, ela vai, todo o recurso humano, ele digamos, promovido politicamente a partir do ponto da sustentabilidade. Mas essa sustentabilidade por exemplo, vamos dizer, a empresa ela te dá um emprego e ela devolve socialmente pela, tipo Boticário não, Natura, qual que é a grande, né, questão dela assim, lá que é ecologicamente correta.
Mas o explorado, o ser humano explorado, tipo, ele vê, essa empresa vê o ser humano como a se explorar. E devolve de forma, não estou falando mal da Natura não, estou falando de todas essas empresas, né? O governo, por exemplo, explora o ser humano e fala da sustentabilidade enquanto algo ecológico. Mas o ecológico, o meio ambiente, ele insere também o ser humano nisso. E o ser humano também tem que ser sustentável. Quer dizer, você acha que uma sociedade pode ser sustentável a partir de que você veja alguém passar fome e o outro comendo bem? Então você não pode excluir o ser humano do meio ambiente. Sustentabilidade não é o mito do bom empresário lá, que faz bem para a sociedade, que trabalha com reflorestamento, mas está explorando e matando aquele ser humano. Isso é ridículo. E aí eu digo, Fábio, você colocou, olha aqui, ó. Nós temos, não aqui, nada a ver com isso. O texto lá que eu falei, o texto que eu falei para vocês do arquivo. Primeiro, reparem que João está sempre em letra minúscula. Olha aqui, ó. O final do texto é o começo do Kafka, do Metamorfose do Kafka. Olha aqui. O crânio seco comprimiu-se do João, né? Do olho amarelado escorreu um líquido tênue, a boca tremeu. Ele foi diminuindo de nível no sistema de capital, no trabalho dele. A boca tremeu, mas nada disse. Sentia-se cansado, enfim, atingira todos os objetivos. Tentou sorrir. Agradeço tudo o que fizeram em meu benefício, mas desejo requerer minha aposentadoria. O chefe não compreendeu. Mas, seu João, logo agora que o senhor está desassalariado, por quê? Dentro de alguns meses terá de pagar a taxa inicial para permanecer em nosso quadro. Desprezar tudo isto, 40 anos de convívio, o senhor ainda está forte, que acha? A emoção impediu qualquer resposta. João afastou-se, o lábio murcho se estendeu, a pele enrijeceu, ficou lisa. A estatura regrediu, a cabeça se fundiu ao corpo, as formas desumanizaram-se, planas, compactas. Nos lados havia 2 arestas, tornou-se cinzento. João transformou-se num arquivo de metal. Né? Nem vou falar nada, não precisa, depois do que nós estamos estudando e do que vocês leram, não precisa nem comentar isso que eu li agora, né? Peguem esse texto e leiam inteiro para vocês verem que vocês podem trabalhar com ensino médio, podem trabalhar até com 6º ano, se vocês forem bem espertos, sabe? Porque a literatura tem essa grandeza de emancipar nossa alma por isso. Porque ela nos desespera. Você lê a Metamorfose, desespera a gente, mas ao mesmo tempo faz a gente entender isso que você entendeu, Fábio. Que vocês têm em família que trabalhar essa questão para vocês não se tornarem um inseto, né? Para que o Fábio não seja explorado pelos próprios pais, para que a mãe do Fábio não seja explorada pelo pai e o filho, não é verdade, Fábio? Uma mulher também pode se tornar um inseto dentro da própria casa. Porque quando ela é explorada pela família que está ali dentro, né? Eu já cheguei a me tornar um inseto. Eu não vou contar a história para vocês, mas essa pandemia me tornou um inseto. Um inseto e não da minha família. Um inseto de gente repugnante. Digamos assim, de gente crápula, né? De abutres que vinham aí mastigar a minha carne. Porque a gente ficou um tempo, lembra, sem aula, eu recebendo sem trabalhar. Isso para mim era humilhante, porque eu desde 9 anos de idade eu trabalho, né? E apanho por não trabalhar, do meu pai e coisa. E aí, de repente, eu sou um vadio dentro da casa, recebendo do governo, sabe? A minha autoestima 0. Aí eu fui um alvo muito fácil para certas coisas que aconteceram. Mas, enfim, o que eu quero dizer, a gente pode se tornar insetos. Assim como a gente pode se tornar Dorian Gray, se vocês lerem essa obra, mas bem assim que a gente pode ser também aquele ser que senta na porta do reino e fala: eu quero e vou conseguir, quero ir atrás de uma ilha desconhecida, e acabou. E vocês vão me dar a chance de fazer isso. Entendem? Entendem o acesso que vocês podem ter do Kafka ao Conto da Ilha Desconhecida? Para mim são 2 realidades. Uma é uma realidade da emancipação, que é o Conto da Ilha Desconhecida, e a realidade da introjeção, da introspecção,
que está dentro do Kafka. Saltem de um para o outro, tentem comparar um com o outro assim mentalmente, que vocês encontram o caminho que vocês devem fazer para não se tornarem insetos e chegarem à emancipação, da forma como eu vejo. Gente, nós vamos tornar com a Salomé. Vocês querem fazer comentários sobre essas duas obras agora, para daí a gente voltar com a Salomé? Faltou alguma coisa eu dizer, alguma dúvida que ficou para trás? Não? Então vamos fazer um intervalo. Fala, Dani. Não. Não? Então vamos fazer um intervalinho ali. Vamos voltar 9h45 para 9h50, assim, vamos voltar. Daí eu chego 9h51 e xingo vocês. É aquela coisa de sempre, né? Vamos fazer, mas 9h45 eu quero voltar, tá? Mas vocês sabem que eu atraso, então já sabem disso. Ok, então, gente. Intervalinho, até mais.